Olá, pessoal da Educarte, professora Rosiane aqui com vocês para mais uma aula, para mais um curso, de um tema mega importante aí na carreira educacional, que é a avaliação de aprendizagem, Nesta aula nós iremos entender que a avaliação de aprendizagem, ela não está simplesmente presa ao fato do professor passar algo no quadro, o aluno responder e ser avaliado pela nota. Tá? Nós iremos entender que irá além disso aí, porque para que a gente consiga, de fato, deixar o nosso aluno em seu pleno desenvolvimento, deixar o nosso aluno protagonista da vida, nós precisamos enxergar além do ensino tradicional. A gente precisa incentivar os nossos educandos, ok? Então, aula na tela. Vamos iniciar, meus amores? Vamos lá! A avaliação, então, de aprendizagem. Sou a professora Rosiane Silva. Vamos lá. Avaliação escolar, Avaliação escolar, etimologicamente, a palavra avaliar, pessoal, originou-se do latim a mas valere, que significa atribuir, valor e mérito a um determinado objeto, tá? Então, esse é o significado da palavra avaliar. Origina-se do latim, ok? Então, iniciando aqui, historicamente, o ato, então vamos lá, ó. O ato de avaliar está presente no cotidiano dos seres humanos. É uma ação relacionada ao julgamento que fazemos dos outros e de nós mesmos, nas mais diversas situações. Então, no nosso cotidiano, constantemente, nós estamos avaliando algo ou alguém, tá? Então, se a escola busca desenvolver, então, um trabalho pedagógico dentro de uma concepção democrática, deve necessariamente iniciar, então, pela superação de uma prática avaliativa centrada no autoritarismo, no conteudismo e na punição, estabelecendo uma nova perspectiva para a ação educativa e favorecendo a autonomia do educando, tá? Meus amores, ó, a ideia é o seguinte, nós precisamos acabar com essa ideia aqui, ó, que o professor, ele está lá no topo e que o aluno é um mero receptor de conhecimento. Então, o professor vem, deposita o conhecimento, o aluno decora, absorve e fica por isso mesmo. Na verdade, o que nós temos que trabalhar é a questão horizontal, tá? Aonde nós temos a relação aqui, ó, do professor e do aluno. Aonde essa relação entre professor e aluno é pautado no diálogo. E se essa relação ela será pautada no diálogo, consequentemente, nós teremos uma característica, então, mais democrática. E nessa relação mais democrática, pessoal, a gente consegue, então, ter a autonomia do aluno. Em muitos casos, o professor ele vai ser o mediador do aluno, tá? A gente visa a autonomia, o desenvolvimento do aluno. Então, essa técnica aqui, esse tipo de relação tradicional, ela deve ser extinta, por mais que tenhamos professores, que insistem no âmbito tradicional. Recentemente nós temos, então, a relação horizontal entre professor e aluno, que é pautada no diálogo, que é pautada na questão mais democrática, onde a gente visa a autonomia do aluno, o plano de desenvolvimento do aluno. A gente busca que o aluno se torne protagonista, que ele se entenda no meio que ele está inserido, tá? Então, a relação aqui, ela deve ser pautada, ó, na questão da relação horizontal, tá? Na relação, então, horizontal. Então, no ambiente escolar, entretanto, mesmo com as transformações da sociedade, a avaliação do processo de ensino e aprendizagem ainda permanece, na maioria dos casos, pautada em uma lógica tradicional de mensuração. Isto é, ato avaliativo consiste no processo de medir
acriticamente os conhecimentos adquiridos pelos estudantes, tá? Então, quando a gente fala aqui do ato avaliativo tradicional, a gente está falando desse ato avaliativo aqui, ó, na vertical. Eu acabei de dizer para vocês que o professor, ele deposita, transmite conhecimento para o aluno absorve, decora, o aluno se torna um aluno passivo, né? Ele não se torna um aluno crítico, ativo ali. Ele simplesmente recebe o conhecimento e no final do ano ele será avaliado com base naquilo que ele aprendeu ou até mesmo que ele decorou do professor, tá? Então, basicamente, é a explicação dessa parte da aula aqui, meus amores. Então, vamos lá, pessoal. Avaliação. A avaliação, pessoal, é uma didática, arte de ensinar, arte de saber, né? Necessária e permanente do trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem, segundo Libânio, né? Já para Saviani, ele menciona que a avaliação, segundo Lucchesi, é uma apreciação qualitativa sobre os dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem, que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Pessoal, dentro dessa questão da avaliação, nós iremos ver daqui a pouco que existe as avaliações qualitativas e temos as avaliações quantitativas. Com base nessa questão aqui de avaliação qualitativas e quantitativas, nós iremos dar prosseguimento à nossa aula para a gente conseguir entender melhor esses conceitos, ok? Então, olhem só, pessoal. A avaliação escolar, então, ela serve também como reflexão, o ato de você refletir, o ato de você pensar, tá? Sobre o grau de qualidade de todo o trabalho pedagógico, tanto dos professores, tanto dos alunos, tá? Então, a avaliação, ela é algo complexo, ela não se resume somente a uma média do aluno, tá? Ela não se resume somente também à aplicação de provas para atribuição de notas. O nosso aluno, ele não é a nota que ele tira. Ele pode tirar 2 em matemática e gabaritar em inglês. Então, a gente precisa explorar todos os aspectos de desenvolvimento dos nossos alunos, tá? Então, a mensuração serve apenas para a aquisição de dados que devem ser analisados a partir de uma perspectiva qualitativa. Quando eu falo mensuração, pessoal, eu estou falando, então, da avaliação. Quando eu falo da perspectiva qualitativa, é o seguinte, olhem só aqui para mim, na tela. Ó, quando eu falo qualitativa, eu vou avaliar o meu aluno além da nota que ele tira na prova, além da nota de uma atividade. Quais são os aspectos que o meu aluno é potencialmente, assim, precioso? Nosso aluno, ele é 100% precioso, mas tem alguma habilidade, tem alguma competência que ele desenvolve melhor do que com outras disciplinas. Vocês já ouviram isso, ou vocês irão escutar que fulano de tal gosta mais de português do que de matemática, ou que fulano gosta mais de matemática do que de educação física, ou aquele aluno que gosta muito mais de educação física do que de história, né? Então, pode ser que o meu aluno, ele aprenda o que você explicou, mas ele não se identifica, então ele não desenvolve 100% naquilo ali. Então, se o meu aluno é muito bom em matemática e ele fica com média vermelha em história, será que é justo eu avaliar o meu aluno com base no quantitativo e não avaliar o meu aluno no qualitativo? Ele se esforçou para os trabalhos? Como é que é a interação dele em sala de aula? Como que é o comportamento dele como aluno? Ele é assíduo? Chega no momento certo? Como que é o desempenho? Ele procura aprender? Então, dentro dessa questão aqui de avaliações, nós iremos começar a desconstruir a ideia de que avaliações têm que ser somente quantitativas. Avaliações, elas podem ser quantitativas? Devem ser, não somente quantitativas. Vocês precisam analisar, vocês precisam acolher o seu aluno e entender que ele tem sim o seu potencial naquilo que ele desenvolve. Eu, por exemplo, nunca desenvolvi bem em exatas, mas eu me desenvolvo muito bem na área de humanas, né? Me desenvolvo muito bem em legislação. Então, assim,
os meus professores entenderam isso e desenvolveram esse meu lado, mas jamais me prejudicaram em disciplinas que eu não conseguia desenvolver tão quanto em história, por exemplo, né? Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente, tá? Observe o seu aluno, respeite o seu aluno, não é dar nota, é você compreender o potencial dele e avaliá-lo por isso.